Hoje o tema aqui é 3 temas, na verdade, né? Chama promessa, processo e coroa. E aí, para isso, a gente vai ler ali, não sei se está pequeno aí para os irmãos, mas a gente vai ler ali 1 Samuel 16, de 11 a 14. Então, vamos lá junto. Então, perguntou a Jessé. Aí aqui, quem perguntou a Jessé foi Samuel. Beleza? Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Alguém sabe? Vai estar aqui embaixo, mas alguém sabe quem era Jessé? Quem era Jessé? Que bom. Beleza, então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Eu não sei se todo mundo sabia, mas Davi era ruivo. Eu acho que eu pulei essa parte da Bíblia quando eu li, mas não sabia não. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apoiou o chifre cheio de óleo, que era onde eles guardavam, né? Era um chifre, era um caninho, né? Mas era um chifre mesmo. E ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então, Deus chega assim para Samuel e fala: ô Samuel, se acalma aí, não fica preocupado com tudo que Saul está fazendo. Você sossega aí o facho, calma que eu tenho uma pessoa que vai cuidar de tudo. Então Deus já tinha alguém para ungir. Então, o que acontece? Deus falou assim: você tem que sair do lugar de onde você está para ungir alguém que eu preparei. Então você vai sair daqui, vai lá na casa de Jessé. Até então Samuel não sabia que existia Davi, tá? E você vai ungir um dos filhos. Porque eu tenho algo preparado para essa pessoa, tá? E daí, quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé começa a apresentar os filhos. Então, eu vou voltar aqui. Eu não pus na tela. Eu vou voltar aqui, aí eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu vou lá no comecinho de Samuel 16, tá? Mas prestem atenção, por favor. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o chifre com azeite e depois vai para Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Até aí, beleza, né? Escolheu um dos filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá oferecer sacrifício. E daí, quando ele chegou lá, eu vou pular essa parte aqui. Algumas pessoas interrogaram ele estava, né, com o bezerro ali e falou que ia fazer sacrifício, né? E realmente ele fez depois, ele não mentiu, tá? Realmente foi feito, tá? E ele chegou então na casa de Jessé. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Falou para Deus isso. Mas o Senhor disse: impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab, outro filho, e levou para Samuel. Mas Samuel disse: esse também não é não. Aí Jessé trouxe outro filho, Simeia. E aí Samuel falou: não, também não é esse, não. Deus está falando que não é esse. E daí, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. E daí que vem, né? Onde a gente tá. E você não tem mais nenhum filho, não? Porque assim, eu tô confuso. Porque pra mim, o primeiro já era, né? Samuel falando, o primeiro era tão top que deveria ser esse. Mas, assim, eu tô enxergando que não tem. Mas Deus sabe que tem, né? Então, aí Samuel pergunta, né? Você não tem mais nenhum filho, não? E Samuel, naquele momento, estava carregando algo que teria que ser liberado para alguém, tá? Essa promessa. E qual era a promessa de Deus para Davi? Alguém sabe? Pode falar. Isso aí. Levantar um novo rei. Então, esse rei iria precisar governar. E o que um rei precisa receber para governar?
Coroa. É isso aí, né? Além da unção, né, que veio, né, o óleo para ungir, ele deveria receber a coroa. E a unção naquele momento era a promessa que Deus tinha, tá? E aqui hoje a gente pode, eu quero que os irmãos imaginem aí, pensem aí no passado ou no presente de vocês, se vocês já receberam alguma promessa de alguém ou até mesmo de Cristo, porque eu já. Né, da Bíblia, que Jesus vai voltar, Senhor, volta logo, se você quiser voltar agora, tô querendo, no caso mesmo. Então a gente tem a promessa, né, a maior promessa da nossa vida, que a gente vai reinar junto com Cristo, né, por quê? Porque nós aceitamos a Jesus, não é mesmo? Então, essa é uma das promessas da nossa vida. Mas tem muitas outras. Talvez você já até tenha tomado posse de alguma promessa que alguém fez para você, e até mesmo que alguma promessa que foi falada aqui no culto, né? E você está esperando a coroa. Só que essa coroa nunca chega, né? Aí fica, caramba, meu, cadê essa promessa que foi feita para mim que eu não tô recebendo, não? Então, cadê minha coroa, né? A coroa é o cumprimento da promessa, tá? Então, cadê o cumprimento das promessas que eu recebi, né? Só que entre a promessa e a coroa, a gente, nós, eu e você, a gente está pulando uma fase, que é o processo. Então, a gente tem que ter na nossa vida a promessa, o processo e a coroa. Só com o processo a gente vai conseguir o cumprimento das promessas, tá? A gente tem essa dificuldade de receber a coroa. A gente às vezes pensa, poxa, isso que eu pedi nunca chega, nunca acontece, as pessoas estão me enganando, acho que estão me enganando, não é possível, o tempo passa muito diferente para mim, parece que tem 48 horas no dia, mas é porque a gente não quer aceitar o processo que Deus tem pra gente. Então, a gente tem que ser assim, ó. A gente não pode ser assim mais, a gente tem que ser assim. Então, depois do culto, a gente vai saber que para a gente receber algo no final, tem algumas coisas antes que a gente precisa atingir. E sabe o que a gente espera? A gente espera que a partir do momento que alguma promessa foi lançada, a gente espera que as coisas aconteçam automaticamente. Que essa promessa já seja feita e a gente já esteja feliz lá no nosso reino, no nosso trono, com a nossa coroa, comandando tudo, governando o que a gente tem que governar. Mas a coroa é para poucos. É bem para poucos, tá? Então, a gente não está aceitando o processo e a gente vai entender isso hoje, como é que a gente começa a aceitá-lo, tá? E, junto com o processo, a gente vai receber 3 coisas. Essas 3 coisas eu vou chamar de 3 professoras. E o que uma professora faz? Ensina, né? Então, vocês vão ver que com o processo vem 3 professoras. Vem, então, 3 ensinamentos para a vida de vocês, tá? E a gente pode falar de várias pessoas que já receberam uma palavra de promessa na sua vida. Como, por exemplo, José, que recebeu a promessa através de sonhos, né? Era uma promessa de governo. Só que junto com a promessa que teve para José, começou o processo na vida dele. E trouxe um monte de professoras. E com Davi e com a gente, não vai ser diferente. Então, a gente vai ver aqui as 3 professoras no processo. E a primeira professora aqui desse processo vem já com uma substituta, né? Às vezes, eu estava lá na escola, né? E aí o professor faltava, eu falava, graças a Deus que eu vou ter aula vaga, né? Não vou aprender nada hoje, só vou ficar zoando. Mas aí vinha a substituta, né? Uma pena mesmo, e daí dava um monte de coisa pra gente fazer. E aqui a gente tem a professora e a substituta. A professora é a monotonia, e a substituta é a rotina. Tá meio ruim de ver, então eu vou tentar ler aqui. Ó, os significados de monotonia. Particularidade, qualidade ou estado do que é monótono, cujo tom não varia, nem se altera. Uniformidade no tom. E rotina, sequência de procedimentos dos costumes habituais. Modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma. Rotina matinal. Então, no processo, a gente já recebeu a promessa. Agora a gente entrou no processo. No processo tem essa primeira professora nossa, que é a monotonia e rotina, tá? Então, a gente recebe a promessa e a gente acredita que a partir daquele momento tudo vai mudar.
Tudo na nossa vida mudar. A gente, eu era água, agora virei vinho. Só que não, né? Acontece aí um processo bem longo aí, né? Que às vezes a gente se depara com a rotina na nossa vida, com a monotonia, né? E aí vamos voltar lá para Davi, beleza? Olha só, Davi recebeu a promessa de Samuel, que ele ia ser rei. Vocês sabem o que Davi fazia antes? O que Davi fazia antes? O que Davi fez depois de receber a promessa? Continuou cuidando da ovelha. Ele não foi pro reinado, não. Ele não foi pro castelo. Não teve uma carruagem ainda. Depois que ele traz a arca, tem. Mas nesse momento, não. Ele era pastor de ovelhas, recebeu a promessa e continuou pastor. Continuou na rotina dele. Alguém sabe como que é cuidar de ovelha? É difícil. Por isso que Jesus fala que a gente é ovelha. Porque a ovelha é um bicho teimoso, viu? A ovelha, ela some. Some do nada. Não é igual a gente, não. Que às vezes a gente some da igreja. Né? A gente dá desculpa, não. O passarinho do vizinho é mais verde. Eu vou ali. Né? O mundão é mais verde. Eu vou ali dar uma pulada lá no mundão. Daqui a pouco eu volto. E não volta, né? Esse perde lá mesmo, no caso. E aí, cuidar de ovelha é muito difícil. Você tem que alimentar, você tem que tratar, tem que tirar os carrapichos, tem que cuidar do ambiente que ela mora, que ela vive, tem que tosar, né? Tem muita coisa para fazer, né? E Davi vivia naquela rotina e continuou vivendo. Então, a primeira professora que vai ensinar algo pra gente é a monotonia. Então, a gente vai ler de novo ali, ó. 1 Samuel 16. Então, ali, ele falou, né? Então, são todos esses filhos que você tem mesmo? Você tem certeza, Jessé, que são todos esses? Jessé meio que esqueceu, né? Tem que tomar um remedinho ali pra lembrar, né? Porque esqueceu. Aí falou, não, ainda tem o caçula, porque ele tá cuidando lá das ovelhas. Então, aqui a gente sabe que Davi, ele cuidava das ovelhas. Então, a partir do momento que a gente recebe a promessa, a gente tem a frase, agora sim, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Mas se você ler os capítulos seguintes de 1 Samuel, você vai perceber que Davi, sim, ele luta com Golias. No capítulo 17 tem a história de Davi e Golias, que é a mais famosa, né? Ninguém sabe que Davi cuidava de ovelha, mas sabe que matou Golias. É uma pena mesmo. E daí, depois que ele mata Golias, ele continua cuidando das ovelhas. Ele tem uma particularidade nesse cuidando das ovelhas que a gente vai ver na nossa terceira professora. Então, vamos entender aqui, como que alguém me diz que eu vou ser rei, mas eu continuo acordando cedo, eu continuo pegando as ovelhas e continuo cuidando até das caquinhas das ovelhas. Cadê o reinado que me prometeram, que eu não estou vendo? Né? E muitas vezes a gente se depara com isso na nossa vida, né? A gente espera que algo mude, ó, instantaneamente. Então, vem a professora e fala assim, dá um tapa na sua cara e fala assim, ô meu filho, você vai ter que continuar com a sua rotina, com a sua monotonia, até você aprender o que eu vim te ensinar. E a monotonia, ela não vai servir para destruir a sua vida. Jesus não quer destruir a sua vida, não quer que você fale, saco, né? De novo, vou ter que acordar cedo, ir pra academia, vir pro trabalho, escutar aquelas pessoas chatas do trabalho, aguentar meu chefe, ai, misericórdia, tenho que entregar, não sei o que, todo dia isso, não sei o que. Calma, mas você nem viu qual que é o benefício disso? Então, Deus não tá te dando a monotonia para te destruir. Nenhuma professora do processo é para te destruir. Ao contrário, é para te ensinar, é para te preparar para o que você tem para receber, é para te preparar para a coroa, tá? Então, o que essa professora da monotonia trouxe? Ela trouxe um ensinamento de constância. Então, com a monotonia vem a constância, tá? Então, Davi não falou assim, ah, não, eu vou parar aqui, agora eu vou esperar, vou ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sentado aqui no chão, esperando para o meu reinado. Porque era fácil ele fazer isso, né? Ele podia bem falar assim, ó, vende essas ovelhinhas, porque não eram muitas, vende essas ovelhinhas, e daí eu vou só esperar aqui, ó. Vou ficar esperando aqui sentado, porque eu sei que eu vou ser rei. Agora, meus irmãos, vocês, meus irmãos aí que foram apresentados antes, vocês me sirvam, viu? Porque agora é só rei. Não, ele não falou isso. Ele teve a constância em cuidar das ovelhas que era do pai dele, não era nem dele, era do pai dele.
Ele teve força, teve fé e continuou nesse processo de oração, de jejum. E às vezes a gente tem que continuar nesse processo de oração, de jejum, por mais que as coisas pareçam estar cansativas, com uma rotina, né? A gente tem que continuar na constância com a batalha espiritual. Às vezes a gente pensa, nem existe isso aí não, viu? Mas existe. Ontem de noite, eu não sei se era mesmo, mas não sei. Quando eu estava preparando a palavra, você já tinha subido já. Me deu um arrepio, eu não sei se era frio mesmo, mas me deu muito arrepio. Aí tive que expulsar, né? Aí passou. Eu acho que era batalha espiritual, porque eu fiquei até tarde ontem preparando, né? Então a gente tem que ser constante. Quem aqui, mesmo que não tenha tido a vigília, né, no final do ano, quem aqui fez as listinhas de promessa para esse ano? Levanta a mão, eu fiz. No meu tinha 40. Eu vou parar com isso, vou fazer só 5. E uma delas era a constância na leitura bíblica. Eu não sei se os irmãos lembram, mas no começo do ano, eu mandei no grupo um monte de foto de um caderninho de rotina de leitura. Eu fiz. Eu li o ano inteiro a Bíblia. Eu posso dizer isso. E eu estou muito feliz que eu consegui ler. Eu lia 3 capítulos por dia. Então, vou dar um exemplo. Isaías, Ezequiel e Salmos. Então, era um plano, né, que teve no meu planner. E eu falei, eu vou seguir esse plano para ver se eu consigo ler a Bíblia. E eu consegui. Claro, né? Teve dias que não deu. Aí eu lia 2 vezes no outro, né? Aí ia seguindo assim, mas eu fiquei muito feliz que teve essa constância. E temos que ter essa constância. Algo que você quer, que você anseia, não está vindo? Pô, continua orando. Não estou vendo a luz no fim do túnel. Vou parar. Mas se você parar, você não vai ver mesmo, né? Então, a constância nos ajuda. A próxima professora é anonimato. Né? O que é anonimato? Vamos ler. Estado ou característica do que é anônimo. Hábito ou procedimento de escrever sem colocar uma assinatura. Então é como se você não fosse ninguém, tá? E aí a gente vamos voltar lá para Jessé e Samuel. Jessé esqueceu do seu filho, né? Olha, ele era meio anônimo. E pior que os irmãos estavam lá, né? Nem que os irmãos falaram, pai, é Davi, né? Nem os irmãos lembrou, né? E, né, cadê Davi, né? E aí Samuel teve que chuchar Jessé, né, por intermédio de Deus, falando, e aí, você não tem outro filho, não? São só esses aqui? Porque esses aqui não são não, viu? Porque Deus falou que não é esse. Você deve ter algum outro. Aí Jessé falou, eita, né, que tem outro mesmo lá cuidando das ovelhas, Davi. Vou chamar. Aí chamou, né? Então, se não tivesse, né, essa constância, se Deus não tivesse essa porta aberta com Samuel para conversar com ele, Samuel teria escolhido o primeiro, aquele bodybuilder lá, aquele que era bonitão, né, Gabriel? Teria escolhido lá o fortão, né? Porque é forte, esse aí é pro reino, né? Mas não, veio um ruivo, mirradinho assim, baixinho. E aí, né, Samuel deve ter pensado, misericórdia, o que eu fiz? Senhor, é esse mesmo, né? Então, esse aí era melhor ter deixado lá no anonimato, viu? Mas não, porque Deus tem uma promessa para ele. Era para Davi. Davi que tinha que fazer as coisas, tá? Então, o legal é que ninguém via Davi, né? E mesmo depois, quando você lê lá 17, né, do Golias, ninguém lembrou de Davi. Davi que teve que ir lá, olha, eu mato aqui, ó. Eu consigo. Deus vai me ajudar. Deus vai na frente, Deus vai destruir. Ele que teve que ir, ninguém lembrou, né? Então, às vezes acontece isso com a gente. E o mais engraçado é que quando a gente recebe a promessa, a gente quer ter a visão de visibilidade, a gente quer ser visível, a gente gosta de receber elogio, a gente gosta de ser o centro das atenções. Não vem falar que não, porque é sim, tá? A gente quer curtidas no Instagram, a gente quer views, né? Mas a gente tem que ser ficar um pouquinho no anonimato, que nem Davi, tá? Não é pra você ficar quieto para não falar de Jesus, né? Não, ao contrário, pra você falar de Jesus. Mas, às vezes, a gente tem que parar de querer ficar muito visível, querer ficar em foco. Quem tem que ficar em foco na nossa vida é Cristo. Então, a gente, involuntariamente, a gente busca ser reconhecido. E tem aquele negócio, né, de funcionário do mês, né? Então, pra que, né, ser funcionário do mês? Para trazer uma motivação,
né? As pessoas na empresa falam, funcionário do mês, ou um gamification. Para quê? Para ter uma motivação para continuar trabalhando. Né? Isso é uma motivação. Então, Davi, ele não foi para nenhum palácio, ele não ficou em foco e ele não queria isso. Ele não quis, em nenhum momento falou, eita, agora coloca ali um outdoor falando que eu sou rei. Ele não falou isso, não. Posta aí no Instagram que eu sou rei, até porque eu não tinha, né? Mas imagina se tivesse, eu não ia falar também. Então, a promessa sim, a promessa, ela era visível, ela é visível na nossa vida. Mas o processo é um pouquinho anonimato. Então, o que o anonimato nos ensina? Ensina a humildade. Então, que nem eu falei pra vocês, a ovelha, Davi podia ter bem falado, vamos vender ali pro vizinho, né, tá pesando mais que a gente, porque agora eu sou rei, agora eu tenho tudo. Não. Davi falou, é a ovelha do meu pai, eu vou cuidar delas com tudo, com o meu melhor, vou dar o meu melhor para cuidar das ovelhas, porque Deus deu as ovelhas pro meu pai. E eu vou continuar cuidando delas. Então, a humildade, esse processo nos ensina a humildade, nos ensina a que temos que ter esse tempo de espera. Então, no anonimato, a gente aprende a direção de Deus. E, às vezes, a gente quer tá tão visível, que a gente acaba esquecendo de Deus. Por isso que o anonimato nos ensina a humildade, nos ensina a esperar no Senhor, tá? E agora vem a realidade, característica ou particularidade do que é real. Tem existência verdadeira, aquilo que existe verdadeiramente, circunstância ou situação real, verdade. Sua vontade se tornou realidade. Beleza. E a realidade, ela vem pra machucar, viu? Ela vem pra bater na tua cara. Sabe aquela professora que tacava giz e apagador? Falava, fica quieto, menino, cala a boca. É ela. Vai vir bem assim, ó, em nós. Tá? Então, vamos recapitular um pouquinho. Davi foi ungido rei e ele voltou para onde? Voltou para o pasto, para cuidar das ovelhas. Beleza. Davi recebe uma palavra profética e volta para onde? Para o pasto. Então, a sua promessa era o trono, cheio de ouro, de riquezas, de servos, de súditos. E a realidade era as ovelhas. No deserto, né? Então, Davi recebe a promessa de ser rei e qual que era a realidade dele, né? Então, recebe a promessa e volta a pastorear as ovelhas. E talvez você ainda esteja preso nessa realidade, né? Talvez você ainda não aprendeu o que a realidade vai te trazer. E qual que é o objetivo dessa realidade? A gente já vai ver. Se você voltar de novo, eu vou falar. Se você ir para Samuel 17, você vai ver que eu não lembro quem que pergunta. Alguém pergunta, acho que é Saul mesmo. Fala assim para Davi: como é que você vai matar esse gigante? Tá louco? Olha o teu tamanho. Aí ele fala: se você não sabe, deixa eu te atualizar aqui. Eu cuido das ovelhas. E qual que é o inimigo da ovelha? É lobo, é urso, é leão. E eu vou lá e mato todos. Então eu tenho sim capacidade de ir enfrentar os meus gigantes, né? Então, a realidade aqui para nós hoje vai nos ensinar a lutar. Então, a lutar com o mundo espiritual, que muitas vezes acaba nos barrando da presença de Deus, acaba nos barrando para conquistar a coroa. Que a gente fala, misericórdia, essa luta aí é muito grande, vou deixar para o pastor lutar por mim aí. Mas ele não vai não, viu? A luta é para cada um. Deus designa a luta para cada um de nós. Não é, tipo, eu estou designando a luta ali para Rose, mas é o Gabriel que vai lutar por ela. Não é não, viu? Se você tem esse pensamento, pode postar aqui, aí a coroa não vai vir não, viu? Então, a gente tem que lembrar que a luta é nossa, assim como a luta foi de Davi. Todas as que ele enfrentou. E todas ele conseguiu vencer por conta que Deus estava junto com ele. Deus estava na frente, né? E é legal aqui que com essa realidade, né, que Davi estava tendo, ele aprendeu a adorar. Então é na realidade que a gente aprende a adorar. E lá ele sentado no pasto, tocando a sua harpa, olha só os salmos que ele escreveu. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz pousar e me conduz a águas tranquilas.
Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para minha vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso, ele ainda não tinha recebido a coroa, viu? Só a promessa. E aí estava no processo. E no processo ele teve que ser constante, ele teve que ter humildade, ele teve que lutar e aprendeu a adorar também. Né? Aprendeu a adorar este rei magnífico que a gente tem. Né? Então, ele escreveu isso pensando em todas as lutas que ele teve. Né? Então, ele trouxe a realidade dele, ele pegou a realidade dele e transformou isso em adoração e o culto a Deus, né? Você viu que a dependência que ele tinha em Cristo? Mesmo que eu andar por um vale de trevas, eu não temerei porque Deus está comigo. Então, ele dependia 100% de Cristo, né? Imagine se a gente dependesse 100% só de nós. Acho que eu nem estaria aqui, né? Porque Deus que nos move, Deus que nos ajuda, tá? Então, Davi aprendeu a contemplar aquilo. Olha só, na verdade, quando Jessé chama Davi, vocês sabem, ou já tiveram a curiosidade de pesquisar, quantos anos tinha Davi? Tinha 16, acho. Isso, ele tinha 16 anos, quando a promessa foi dada. O processo dele demorou um dia. Não. Demorou 2, uma semana, 2, 3, 4, 5, 10? Um ano? Não. 2? Não. 3? Não. Ai, meu Deus, agora eu tô ficando preocupado. 5? Não. 10? Não. Demorou muito mais a coroa para ser dada a ele. Segundo Samuel 5:4, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Então as coisas, ó, não são assim. Requer um processo. A gente tem que entender. Se a gente não entender e já quiser a coroa, vai dar ruim. Porque a gente não vai saber como agir. A gente precisa aprender para que as coisas na nossa vida comecem a acontecer. Que a coroa passa pelo processo. Então eu vou dar um exemplo aqui da Igreja da Vida. A Igreja da Vida não está com os membros que estão aqui hoje do dia para a noite. Quantos anos tem a Igreja da Vida? 24, né? Da minha idade, não é? Sabendo mais, hein? 24 anos. 24 anos! E foi um processo muito longo para que vidas fossem salvas. E a coroa são as vidas salvas. São as vidas que continuaram no caminho de Cristo e não se perderam, né? Não fugiram que nem as ovelhas, né? Quer dizer, a gente é ovelhas, né? Mas é um processo, gente. Então, a coroa é para quem caminhou e quem continuou no processo. Último aqui, Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Tá? Então, vamos pegar o maior exemplo da nossa vida, vamos colocar essa promessa, processo e coroa no motivo da gente estar aqui hoje, que é Jesus. Olha só, a promessa que viria alguém para resgatar o mundo foi dada, ó, não dá nem para saber, eu não sei nem quantos anos faz muito tempo, né? Antes de Cristo, né? Eu não sei se foi nesse exato momento, mas se me corrija se eu estiver errada, quando Abraão ia sacrificar Isaac, e aí ele não sacrificou porque disse que o cordeiro já tinha sido preparado. Promessa. Porque não aconteceu ali. Se você for ver, aconteceu, ó, bem depois. Bem depois. E daí teve um processo. Jesus veio, né, de Maria. Maria não é virgem mais, gente. Ela teve outros irmãos. Jesus teve outros irmãos. Ai, difícil explicar isso, viu? Não é. E aí, Jesus veio, teve que fazer várias outras promessas, né? Curar enfermos, né? Falar
da sua vinda, falar do porquê. E aí só depois teve a coroa que ele nos salvou, né? Então, até Jesus teve o seu processo. E a gente tem que se espelhar em Cristo, né? Cristo tem que ser o nosso testemunho maior, né? E a gente tem que andar de acordo com Cristo. Então, não recebe coroa quem recebeu promessa. Só recebe a coroa quem suportou o processo. Não recebe coroa quem começou a correr. Só recebe a coroa quem terminou de correr. O prêmio é para quem correu até o fim, quem perseverou até o fim. É isso, irmãos, que eu queria trazer para vocês hoje. Agora a gente já sabe de mais uma passagem da Bíblia, que muita gente só pensa que Davi só destruiu o gigante lá, né? Agora você consegue falar de outra passagem e de um ensinamento tão profundo. E aí, a partir desse ensinamento, já falar de Cristo, já emendar ali no pecado de Adão e falar, opa! Olha só, você é salvo confessando com os seus próprios lábios que aceita Cristo. E aí você começa a fazer parte do processo de mudança, que é a conversão. Porque o cristão não se torna o cristão limpo e não faz nada de errado do dia para a noite. A gente aprende. Muitas vezes a gente aprende com as consequências, né? Então, é um processo até a gente receber a coroa, que é estar junto com Cristo, nosso Senhor, reinando. Amém?